A agenda ambiental de hoje vai tratar do item 16º da ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. É um desafio complexo porque envolve a participação efetiva de políticas públicas. A inclusão é ainda um grande desafio a ser vencido no Brasil e esbarra no preconceito. Para falar sobre a importância da inclusão de pessoas portadoras de deficiências físicas no Brasil, o Agenda Ambiental de hoje convidou a Aparecida Guedes, que é presidente da APAE de Palmas, e Elizabeth Oliveira, professora da Rede Estadual do Tocantins e uma mãe que luta para formar uma rede de apoio para mães atípicas. A mãe atípica é aquela que não se enquadra no senso comum de normalidade. O que define uma mãe atípica é ter um filho atípico. Assim, se tiver um filho típico, exercerá a maternidade típica. Mas se o filho for atípico, fora do senso comum da normalidade, ela passa a ter uma maternidade atípica. E é o que será discutido na entrevista que segue. Matheus Amorim. Estamos aqui com Elizabeth Oliveira, ela que encabeça o projeto Mães Atípicas. Elizabeth, muito obrigado e primeiramente eu gostaria de saber o que é ser uma mãe atípica para você e como você ajuda as outras mães. Boa tarde, Matheus. É uma honra estar sendo entrevistada por você. Quero lhe dar os parabéns e pela iniciativa da UFT, por toda a equipe que lhe acolhe, que lhe prepara para esses momentos, né? Então, Matheus, mãe atípica é até um termo novo que é utilizado, mas a gente poderia dizer que mães atípicas são aquelas mães fora do padrão, né? O que é uma mãe fora do padrão? Porque geralmente toda mãe, ela tem aquela, vamos dizer assim, aquela rotina de cuidar do seu filho e dar comida para o seu filho, ensinar o seu filho a andar, caminhar e depois vai para a escola. Isso são as mães típicas, né? E as atípicas, elas fogem desse padrão. São mães que muito cedo elas têm que enfrentar outras rotinas para além dessas que uma criança ela traz, né, para a vida da maternidade, né? Para a rotina de uma maternidade normal. Então, nós somos um grupo, eu sempre falo que nós somos um grupo específico, né? Porque nós temos que muitas vezes, principalmente nós mães, você está aqui diante de duas mães solo, né? Duas mães, tanto eu como a Cida, a gente tem uma vida totalmente dedicada para os nossos filhos. E isso, de um modo geral, Cida, ela se engajou na luta, por exemplo, da APAE. A vida dela é a APAE. Ela respira a APAE, ela vive dentro da APAE. E claro, ela tem o benefício, né, que ela recebe da filha dela, tem a pensão, mas ela, como é que fala assim, essas mães atípicas, geralmente elas acham uma razão para continuar. E umas se tornam profissionais na área, né, outras se tornam militantes, como a Cida, que está dentro da APAE dessa forma, com a vida toda dedicada exclusivamente para a APAE. E outras aprendem coisas, elas buscam caminhos para ajudar seus filhos, né? Muitas entram na pedagogia, outras vão ser fisioterapeutas, outras vão ser justamente porque elas precisam de ter, vamos dizer assim, esse conhecimento e poder também ajudar o máximo possível os seus filhos. E como é o dia a dia lá na APAE, como você ajuda as outras pessoas que estão lá dentro e como é que é o convívio do seu familiar com as outras pessoas que têm essa mesma situação? Na verdade, esse projeto Mães Atípicas, eu só tinha esse sonho. E, na verdade, ele está se realizando agora a partir de um momento em que eu estive com a Fátima, né, e que ela trouxe aqui para dentro da UFT, e hoje esse projeto é da UFT, não é um projeto da Elizabeth, nem só da UFT, porque as parcerias estão se alargando, né. Dentro da APAE, eu sou apaiana também, porque o meu filho ele é aluno da APAE. Mas assim, quando você pergunta a forma como você ajuda, porque eu sou diferente da Cida, eu sou funcionária do estado e do município, eu sou professora, né? E além de tudo eu tenho que acompanhar o meu filho. Então, a melhor forma que eu ajudo é sempre trazendo essa bandeira de luta para nosso grupo, né? Que eu falo que é um grupo social,
que a gente sempre possa estar junto, se fortalecendo, se ajudando. E eu diria que esse sonho está começando a se concretizar, devagarzinho ainda, a passos lentos, mas dentro aqui da UFT a gente imagina que esse projeto ele vai ganhar uma grande visibilidade. Como você vê, assim, em questão de preconceito, e você acha que as pessoas elas vão abraçar o projeto se elas conhecerem mais a fundo? Creio que sim. Eu acho que o mundo está caminhando para essa questão da empatia. Hoje eu vejo que essa questão da invisibilidade, ela existe porque as pessoas vivem tão sobrecarregadas com sua rotina, com seu dia a dia, que às vezes não consegue se colocar no lugar do outro, né? É tanto que a Fátima, quando ela se deparou com essa situação, ela abraçou mesmo, né? Toda essa condição, né, que até então para ela era uma condição que ela ainda não tinha percebido. E eu acredito que existem muitas outras pessoas como a Fátima que precisamos mostrar para essas pessoas que a gente existe, que a gente vive nessa condição e que a gente precisa sim de ajuda. Não uma ajuda do ponto de vista de vitimismo, mas uma ajuda da gente ser olhada também como uma pessoa que precisa de ser cuidada. E não existe políticas públicas para isso, né? O que você diria para pais e mães que, assim como você, lutam pela melhoria e a qualidade de vida dos seus filhos, mesmo com a deficiência? Eu diria a primeira coisa que os nossos filhos são bênçãos, né? Eu acho que todos nós, independente da gente ser atípico ou não, a gente tem nossas lutas. Quando não é uma coisa, é outra coisa, né? Ou às vezes você tem que lutar com uma pessoa que tem um problema de saúde, às vezes você tem que lutar com uma questão que é sobre questão de droga, às vezes você tem que lutar com uma questão de depressão. Então, assim, cada família, eu acho que ela tem sim suas lutas. Quando a gente olha para a nossa condição, a gente sabe que sim existe o preconceito. Mas eu penso que o preconceito muitas vezes começa dentro da nossa própria casa, né? A gente nunca deve ter vergonha dos nossos filhos. O Júlio César mesmo, eu não tenho essa dificuldade, eu não sofri sobre isso. Embora quando a gente chegue assim, às vezes, no shopping, parece que é um ET que chegou, né? Porque a gente não vê cadeirantes, né, por lá, desfilando. Porém, eu ainda me abaixo para conversar com uma criança, com uma pessoa adulta, eu nem dou confiança. Primeira coisa que tem que entender é que os nossos filhos são bênçãos, são nossos anjos, que Deus nos deu, que nos confiou e que eles vieram para uma grande missão. O Júlio César, ele não fala, ele tem a idade mental de um bebê, como a Amanda também, mas eu tenho certeza que eles nos ensinaram muito mais do que qualquer doutor aqui da UFT. Eles veio para ensinar as pessoas a ser boas, só que as pessoas, a grande maioria não aprendeu. E nem vão aprender nessa vida. Só a gente que aprende, que tem a oportunidade de conviver com esse tipo de situação. Obrigado pela entrevista, e eu tenho certeza que muita gente vai se inspirar, e eu tenho certeza que muita gente vai apoiar tanto a PAI como o projeto Mais Atípicos. Que estão juntos também, Com viu? certeza. Estamos todos juntos. A diversão dele, não sei se vocês estão por Deus, né?